E nós voltamos ao vivo aqui no Mulher de AZ pela Just TV com o nosso Papo de Mulher, cujo tema é o despertar da fé. E a gente está dividindo aqui com vocês um fato que aconteceu em 99, através dos nossos convidados, cujo foco é a gente falar um pouco mais de esperança e fé, né? Né, meninas? É isso, né? Liliane, a gente falou no primeiro bloco, em cima das considerações da Lucy, a questão de se ter, até em cima do exemplo que o Galahá colocou aqui, de ter essa solidariedade das pessoas. Mas a fé e a esperança está ligada à ação, né? Falou algo muito importante. A questão da esperança é sempre você acreditar que vai acontecer algo de melhor, né? E movido por esse acreditar, você vai ter que agir. E em momentos assim como ele estava passando de extrema dificuldade, um problema seríssimo, né? Porque não é um momento assim de uma coisa simples de ser resolvida. Não, era um fenômeno da natureza que pegou todo mundo ali, desprotegido. E São Paulo é bem isso, né? Eu tive uma experiência assim, eu também estava uma vez com meu pai na Radial Leste, e de uma hora para outra aquilo lá encheu e a água começou a subir, os carros começaram e começou a ficar uma loucura. A única coisa, o instinto que eu tive na hora, que foi um instinto também, aquele instinto, aquela coisa de acreditar, de ter fé, de pensar em proteger o meu pai, né? Foi, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha para onde ir, o carro já ia começar a boiar, e eu ainda consegui deslocar meu carro e colocar a frente do motor numa rampa onde eu imaginei, vou pôr a frente do carro para segurar aqui, para a gente não sair boiando como os outros carros. E eu tive aquele instinto rápido, consegui fazer aquilo. E vendo outros carros boiando e as pessoas assim desesperadas e tudo, você tem aquele instinto de querer sair, de querer ajudar, de querer... É uma força tão grande que vem dentro de você, né? Que você fala assim, não, eu preciso ajudar. Então, não é você pensar, ema, cada um com seus problemas, porque bem nessas horas é mais ou menos isso, né? Mas a gente percebe também que o brasileiro, ele é muito solidário. A gente vê tantas coisas acontecendo horríveis aí, né? Outro dia eu assisti uma reportagem de um rapaz que infelizmente faleceu, morreu, ajudando uma outra pessoa lá no Rio de Janeiro, nessas encostas que tem caído, nesses problemas todos que tem dado aí. Então, acho que o governo, as pessoas, eles precisam ter um olhar diferenciado, ver a necessidade, pensar nessa necessidade que a gente tem, né, de estar cuidando da nossa cidade, de estar evitando esse tipo de problema, porque não é toda hora que você vai achar. Não, tanto é que a própria mulher que você salvou, que é a Sueli, é isso? Isso. A Sueli, isso. Infelizmente a gente tentou, mas por uma questão de agenda ela não pôde estar aqui presente. Tenho certeza que ela está assistindo. Ela mesma questionou, né? Você é bombeiro? Não. E ela entrou em desespero. Como assim? Quem é esse louco, né? Não é bombeiro? Tá aqui? Como que... Isso porque ela não viu tudo que ele fez, né? Ela estava desacordada, é verdade, Li. Ela estava desacordada. Você imagina se ela tivesse acompanhado todo o resgate, né? Todo ali o envolvimento que você teve para salvá-la. Quer dizer, olha que interessante, ela mesma entrou em choque, né? Mas é que aí nessa hora, é assim, o que a Liliane estava falando. A enchente, ela veio de uma chuva torrencial. Isso, dentro da psicologia, é uma tragédia. Tragédia significa que não vem do ser humano, vem dos deuses, né? Dentro da filosofia. E aí entra o drama. O drama é uma coisa humana. O que ele estava vivendo e ela estava vivendo era um drama. Era um drama. Um drama humano. Então, é o que a gente falou. Quantas pessoas observavam esse drama acontecer? Assistindo. Né? O próprio Galahá falou no começo que no primeiro pensamento dele, perdi o carro. Foi primeira coisa, primeiro ainda estava ligado no material. Aí você começa a questionar. Tenho certeza que muitas pessoas ali na hora falam, poxa, mas se eu me jogar na água, será que eu vou dar conta? Eu vou perder minha vida? Essa aí tenho suja. Minha família que depende de mim. Quer dizer, você começa a colocar ali na balança coisas que, assim, parecem relevantes naquele momento, né? Mas que quando você deixa realmente a fé e a esperança te tomar, tenho certeza disso, que depois que ele estava ali dentro da água, já correndo atrás daquela mulher, isso já nem passou mais pela cabeça. Ou passou? Até porque eu acho que você pensa também num familiar. Eu acho que tem isso. Eu, quando vejo uma pessoa passando um problema, do qual eu de repente, posso estender a mão, eu penso que pode ser meu pai, minha mãe, minha filha, alguém, um familiar, um amigo. Então, quando você vê essa coisa da solidariedade também do outro... Se colocar na posição. Né? Você também... Você se colocou na posição? Sem dúvida nenhuma. O que você pensou exatamente? Assim, podia ser minha mãe? Eu estava ali, né? Você estava ali, né? Um pouquinho antes, né? Que você se segurou lá no começo do túnel, né? Ela estava assim, o que para nós vamos chamar de saída do túnel, ela estava praticamente
no anel de saída do túnel. E assim, a distância entre nós era algo em torno de uns 80 metros, assim, estava bem distante, né? Mas eu pensei nisso, eu podia ser um ente querido de família, um amigo. E também pensei que ela, como qualquer ser humano, poderia ter filhos e marido e outras pessoas, né? É isso que a gente está falando, que a esperança, ela derruba esse mito de que não precisava necessariamente se lembrar só de um ente querido. Ele pensou realmente nela, falou, ela é uma mãe, pode ser uma mãe de família, ela pode ter pessoas que dependem dela. Não é só aquela coisa de suprir um sentimento ruim seu no momento, assim, ai, podia ser minha mãe, então eu vou salvar. Não, independente disso, ela é um ser humano, é o que ele falou, ela precisa de ajuda, ela merece ajuda, ela é ser humano como qualquer um, né? Se colocou mesmo. Eu quero agradecer aqui, a gente está recebendo vários e-mails, eu vou, de uma forma geral, aqui agradecer a audiência, pessoas aqui parabenizando o programa, obrigada pela audiência, Ângelo Reis, Laura, tua prima, te parabenizando também, falando que conhece essa história. Deixa eu ver aqui, tem bastante. Também conheço essa história, somos amigos e ele é nosso herói, sempre solidário e prestativo. Ana Costa, tem um time bom aí, tá vendo? Olha só, poxa vida. Samanta, te parabenizando também, falando que acompanhou tudo isso, tua cunhada, né? E várias outras pessoas aqui que realmente estão se envolvendo com a história e estão parabenizando o programa por realmente abrir espaço para resgatar um tema como esse. É o nosso papel como meio de comunicação. Eu me sinto não responsável, mas privilegiada de poder trazer um tema que aconteceu em 99, que quando a Lucy me falou, eu lembrei disso. E lembrei até da parte 2 da história. Eu era menina na época, mas eu lembrei e confundi um pouco aí. Mas eu quero que você conte, depois de tudo isso, depois desse resgate, o que aconteceu, Galahá? Então, tem um segundo bloco aí, uma parte 2, né? Que teve um trabalho muito interessante também, que eu não posso deixar de mencionar, que é o trabalho dos bombeiros. Que são maravilhosos, certamente, né? Eles são pessoas maravilhosas. E eles fazem isso pelo coração, não pelo salário, né? E o cara que chega lá e vê uma cena... Parecia assim, era um apocalipse para quem estava lá dentro, né? Por quê? A água já estava num nível próximo de atingir a rede elétrica de iluminação. Então, assim, o cara vem de fora, ele tem que entrar lá com sei lá quantas pessoas lá dentro, que até hoje eu não consegui saber o número exato de pessoas, né, que haviam lá. E o cara entra e nada, e tira a camisa e tal. Eu acho assim, não tenha sido mais fácil ou menos fácil, mas eu já estava lá, né? Difícil seria chegar, olhar para aquilo tudo e entrar no meio daquela tragédia. Então eu acho um trabalho excepcional, de modo que chegou o primeiro bombeiro que chegou. Aí sim, um cara que tem domínio da técnica, tem um preparo físico, né? Ele está preparado para aquela situação, condicionado para aquilo. Ele ficou com medo de se aproximar de nós dois. Então, de longe, ele encontrou uma caixa que boiava por ali, enorme, uma caixa de madeira. Experimentou se a caixa poderia servir como boia e empurrou aquela caixa. Eu peguei aquela caixa, me certifiquei lá, falei, Sueli, eu vou contar até 3 e vou te colocar aqui. Porque, assim, nós sabemos, né, que não precisa ser um especialista para isso, uma pessoa em sã consciência. Dentro de um lugar que não dá para ficar de pé porque o nível da água é superior à tua altura e muito, né? 2 vezes mais, talvez. Então eu também fiquei com medo naquele momento. Falei, se ela me agarrar aqui pelo pescoço, eu vou morrer afogado junto com ela. E aí expliquei 3 vezes e tal. Falei, no 3, tá bom, tudo bem, tá tudo bem. O bombeiro tá ali, eu tô aqui, né? Aí eu contei 1 no 2, ela deu um grito porque eu já joguei no 2, né? Eu esperava que ela pudesse fazer qualquer coisa diferente. Então, para me certificar que tudo ia dar certo, no 2 eu peguei ela e coloquei em cima da caixa. Deu um gritinho, Não, mas segurou na caixa, com o olho desse tamanho, né? Preocupadíssima, tal. E falei, agora vamos bater o pezinho. A gente fui acompanhando ela na direção do caminhão. E o bombeiro, na realidade, ele só se aproximou da gente quando ele teve certeza que a situação estava sob controle, né? Que vai saber se eram 2 malucos lá, né? Podia tanto ela quanto eu pegar o cara pelo pescoço e talvez ele não saísse vivo de lá. Porque essa hora de pânico assim, né? Também ele está lá em sã consciência. Você estava vivendo a situação, né? Estava vivendo já há algum tempo. E aí sim, o bombeiro se aproximou e eu me lembrei que eu havia deixado em cima do teto daquele carro onde eu estava sentado, eu deixei o que sobrou, né? Carteira, documentos e chave do carro. Eu falei, eu olhei para trás e vi que estava tudo lá do jeitinho que eu havia deixado. Então eu resolvi
voltar lá, porque isso ainda é chatice, né? De tirar documento, tudo de novo, tal. Então eu resolvi voltar. E o bombeiro ficou bravo. Ele falou, não, você não vai. Eu disse, olha, cara, eu vou, não posso perder meus documentos, né? Não, tô mandando você ficar aí. Falei, você não manda em mim, não. Aí teimoso, né? Voltei nadando, fui até o carro, escalei tudo de novo, sentei lá e lá fiquei. E aí eles inflaram um botezinho com motor no meio do túnel, né? Uma equipe lá de bombeiros, e foram tirando as pessoas aos poucos, né? Eu já estava molhado, já acabou minha pressa de ir embora, né? Eu falei, vai tirando quem está desesperado. Tinha mulheres, crianças, tinha muitas pessoas, né? Muitos munícipes lá. E eu fui o último a sair do túnel, né? Do meio do túnel. Tem um fato que é curioso, né? O que sobrou para mim? Na época era uma moda, um celular, o StarTAC, né? Moderninho, que já era, para os padrões de hoje em dia, era um celular enorme, né? É o tijolão, né? Que a gente fala, tijolão, né? Não tem como não falar. Ele era um tijolinho, né? Era um depois do tijolão. Você já estava no tijolinho? Já estava no tijolinho. E o celular estava funcionando. E eu fiquei feliz que o celular estava funcionando. Poxa vida, falei, tá vendo? Tanta coisa, né? Sobrou o celular, né? E aí o bombeiro veio com aquele bote lá, tirou todo mundo, passava por mim, fazia um sinal de ok, tudo bem, e tal. Eu falei, vai tirando todo mundo, eu não tenho pressa. E aí quando chegou com aquele bote, eu olhei, como eu estava sentado no carro, eu falei, eu vou pular isso aí, não vai virar, porque essa altura já estava seco, né? Eu não queria me molhar de novo. Eu falei, não, pode pular aqui que o barco não vira. Eu falei, não vira. Não deu outra. Eu pulei de um lado e o barco ameaçou virar. Aí eu tive que soltar tudo que eu tinha na mão para voltar o peso e segurar do outro lado, para equilibrar. Nisso, o celular caiu numa pocinha de água que tinha no barco, fez assim, pifou. Tá vendo só? O que sobrou? Agora não sobrou nada. Né? Agora acabou tudo. Curiosamente, nessa época, eu tinha uma empresa de autossocorro. Né? Então, socorria, é mesmo? Olha só. Socorria veículos. Né? E aí não tinha como ir embora, a cidade parou, foi um negócio impressionante. Caos total, né? Quando eu saí, né, no momento da saída, eu já comecei a ficar com vergonha, porque fizeram uma corrente humana, tinha um bombeiro, policiais, pessoas, munícipes, e eu vi uma luz forte no fim daquele corredor, e todo mundo dizia, você tem que passar aqui, né? E eu não queria passar ali, né? De jeito nenhum. Me puxaram, vai aqui. Tinha acho que na época era um repórter da Globo, era uma entrada no Jornal Nacional ao vivo. Eu não queria aparecer sem camisa, descabelado, barba por fazer, né? Daquele jeito, mas aí tudo bem. E minha mãe, que me conta depois, né? Que sempre quando tem uma entrada de uma tragédia, né? Principalmente na emissora aí concorrente, passa lá um globo com os microfones. Naquela época assim, né? Pam, 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 pam. Passou aquela musiquinha, já deu até um frio na barriga. É uma tragédia. Né? Ela dizia assim, eu tava lavando louça, corri lá pra ver, quando eu vi, meu filho. Meu Deus. Mas tudo bem, tava bem, tudo em ordem. Conversei com os bombeiros lá depois e perguntei se tinha algum procedimento que eu pudesse fazer para evitar uma doença futura. Claro. Né? Certamente ali, uma leptospirose seria fácil. Algo fácil. E o bombeiro disse não. Vai para casa, toma um bom banho e lá, se der febre, você procura um médico depois. Não tem nada que seja preventivo, né? Não dá para fazer nada. Então, tudo bem. E eu não consegui ir embora, né? Porque a cidade estava parada. Você estava no meio do Vale do Engabaú, né? Não, parou completamente. Então, não tinha como pegar um táxi, não tinha como pegar o metrô, que parou o metrô, parou com ônibus, parou tudo. E lá eu fiquei, né? Então, eu fui numa lanchonete, pedi um lanche. Puta, tinha um trocado no bolso, molhado, né? Dinheiro molhado, uma coisa horrível. E a menina pegou o dinheiro, esticou a nota, pôs na luz para ver se o dinheiro era de verdade. Ela falou, peraí, deixa eu contar a minha história para você. Eu me senti bem constrangido nesse momento. Né? Falei, pô, que coisa horrível. Mas tudo bem, fiquei por lá e tal. Aí, bem mais tarde, já de madrugada, né? Eu esperei um caminhão lá da minha empresa que foi me buscar. A gente aproveitou e já conseguiu tirar o carro daquela confusão, que meu carro chegou a ficar submerso. E guinchamos lá o carro, colocou na plataforma, vamos embora para casa. E eu cheguei em casa, fiquei mais ou menos 1 hora debaixo do chuveiro, né? Tomei aquele banho, né? Aquele dia para mim foi um dia de 25 horas, de verdade. Porque eu dormi. E dormi pesado, peguei num sono pesado, eu acordei em choque, porque na época a minha esposa, ela
já estava grávida, não era para nascer aquele dia, era um pouquinho mais para frente e tal. Mas eu acho que em razão de tudo que ocorreu, né, ela ficou nervosa, enfim. E ela me conta, né, que começou a me chamar e eu não acordava, um sono pesado, cansado e tal. Estourou a bolsa. Então ela pegou a minha mão e afundou lá entre as cobertas e o colchão, numa poça de água de líquido amniótico gelado. Foi assim que eu acordei, minutos depois da hora que eu dormi. Então eu acordei, levei um susto. Falei, puta, eu achei que Acabado de passar um trauma, passou outro. Como assim? De novo? Eu achei que tudo tinha acabado, né? Até eu caí na real, assim, pô, o que está acontecendo, né? Pô, de novo. Então eu pulei da cama e aí aquela coisa de, puta, vamos correr pro hospital e tal. A gente foi pro hospital, ela deu entrada no hospital, era umas 5 horas da manhã. E o meu presente tá aqui, né? Tá aqui a Camila, né? Camila, que nasceu às 9, quase matou a gente do coração, né? Porque essa criança não nascia, né? Tava com preguiça, demorou a nascer. E veio a nascer no outro dia, logo na sequência de tudo isso, no outro dia, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Camila, que gostoso, né? Escutar tudo isso aqui, do ladinho do teu pai, né? Reviver essa história. Como é que é isso pra você? Ver teu pai contando tudo isso? A primeira vez que meu pai me falou, eu chorei bastante, ele chorou comigo. Eu não acreditei, assim, nas primeiras vezes, eles me mostraram jornais, fotos, enfim. Aí eu fiquei bem emocionada, né? E nem era pra nascer aquele dia, então, pra mim... É muito gratificante, né? Saber que o seu pai colocou a vida dele em risco pra salvar uma outra pessoa que ele nem conhecia, né? Demais. E aí depois, logo na sequência, olha só como Deus é maravilhoso. Olha o presente que veio para ele, né? Retribuindo aí o ato dele de fé, de heroísmo, né? Que presente mais lindo que você ganhou, hein, Ernesto? Foi uma emoção muito grande, mas tem mais uma parte da história também que é bem interessante, né? Tem mais ainda? Tem. Opa, então vamos lá que o programa daqui a pouco acaba, eu quero contar toda a história. Então vamos ver se a gente consegue contar tudo. Vou fazer um breve resumo aqui. A mãe da Camila, ela teve algumas complicações assim no decorrer do parto, precisou ficar internada alguns dias no hospital. Tá. Então 2 ou 3 dias depois que a Camila nasceu, eu estava tomando banho, devia ser umas 8 horas da manhã, 8h30, por aí. E aí eu escutei a mãe dela gritando, né, dizendo que, ela me chama de Galahá, né, e Gala, Gala, vem cá, Gala, que isso, larga a criança, não sei o que. Eu falei, pô, minha vida, cada dia é uma emoção diferente, né? Uma montanha russa. Você falou, o que vai vir agora? Você imagina que ela gritou tanto, eu estava debaixo do chuveiro e escutei ela gritando. Então eu saí com pressa, né? Porque tá acontecendo dentro do hospital. Ainda estava no hospital? Estava no hospital. E aí eu saí desesperado, né? Eu apenas coloquei a toalha e estava molhado, assim, totalmente de toalha, com uma toalha na cintura, para não sair nu. E aí eu me deparei com uma mulher que estava com um bebê no colo, e eu fiquei bravo, né? Falei, põe a criança aí no berço, né? Porque eu não sei quem é, né? Pô, que coisa de louco, né? E aí essa mulher botou o nenenzinho no berço, olhou pra mim e me abraçou e começou a chorar. Nossa! E chorou. E... Lu, calma, hein, Lu? E a mãe da Camila, já dizendo alguns palavrões, né? Quem é essa fulana aí? Que negócio é esse, né? Que loucura é essa, né? Que loucura é essa? Que porque eu tava de toalha, molhada, a mulher me abraçando e chorando. Pô, eu dizia assim, também não sei quem é, né? E naquele momento eu ainda não sabia quem é. E ela veio no meu ouvido e disse, você sabe quem sou eu? Eu disse, não. E ela disse assim, eu sou a mulher que você salvou. Aí foi uma coisa, foi assim, um momento inesquecível. Eu conto e fico arrepiado aqui, porque eu estou revivendo, de certa forma, novamente aquele momento, né? E, aí a gente conversou muito e ela ficou muito amiga e próxima da gente, né? Aí ela queria encontrar um meio talvez de retribuir o que aconteceu. Olha a gratidão aí. Você foi o anjo dela, né? Quer dizer, você vê que no meio de uma tragédia, teve ali um anjo, alguém que estendeu a mão e que devolveu a vida para ela. Exatamente. Então, o que você imagina fazer por uma pessoa dessa, né? Pra ela, né? Não tem dinheiro que pague. É um sentimento assim que não dá nem para, né, imaginar. Alguns dias depois, nós fomos convidados para ir num grande programa de televisão, aos domingos, e
Pode falar que não tem problema, não, Ah, na não Just, tem, não. é. Ele estava no Faustão mesmo. Não, teve convite, sim, pro Faustão. E foi cancelado de última hora, porque o Júlio Iglesias estava em São Paulo naquele dia. Entendi. E ele confirmou a presença de última hora e tal, eu fui pro paredão, né? Fui eliminado. Mas aí na semana seguinte o Gugu, a produção entrou em contato, eles nos convidaram e tal, a gente topou ir e contar a história lá e tal. E aí lá no camarim lá do programa, a gente já tinha uma amizade bem próxima assim com a Sueli, com o marido e a família. Fica aí um abraço se estão assistindo, né? De modo que eu decidi com a minha mulher, na época, convidá-la para ser madrinha da Camila. Da Camila. Porque se ela entendeu que ela me deve a vida, então eu me senti confortável de saber que se por qualquer motivo eu não estiver aqui, certamente minha filha estará assistida por ela, né? E Olha foi uma só que coisa bonito. de muito amor, assim. Ela foi convidada lá ao vivo no programa, ela também não sabia, não esperava. E aí nós fomos fazer o curso de padrinho e de batizado e Sim. tal. E foi lá que eu entendi através do padre. Ele explicou pra gente na visão da Igreja Católica o que foi que aconteceu. Aí a Liliane acertou. Foi, segundo o padre, o anjo da guarda da Sueli se manifestou em mim, né, para poder salvá-la, enfim, de tudo que aconteceu. Então foi uma história muito bonita. Eu ganhei mais uma família, certamente. Em cima desse gancho que você está me dando, eu quero ler uma mensagem aqui, em cima do comentário da Liliane que você está falando, né? Obrigada pela participação, pela audiência. Mônica, um beijo para você. E ela diz assim, nada nesse mundo é por acaso. Tá aí. Tudo na vida é uma questão de mérito. Por esse motivo, só posso lhe desejar uma vida tão extraordinária quanto a sua personalidade. Parabéns pelo exemplo de bondade e humanidade. Muito obrigado. Eu fiz questão de ler exatamente, até te cortei, porque o que você está falando, através de um padre, de uma visão católica, ele colocou aí o parecer que realmente a gente acredita nisso, né? Que nada acontece por acaso, e o anjo dela, como a Liliane falou, tocou, né, o seu anjinho também, para vocês estarem no exato momento, naquela hora, e poder ter esse fato aí que poderia ter sido um fato trágico, fatal, mas que graças a Deus a tua coragem, a tua fé e a esperança dessa mulher também, a fé dessa mulher, que eu também, quando eu fiquei vendo essa pauta, eu falei, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque o contexto não é um contexto heróico, embora seja, é fato, não tem como não falar disso, mas tem também um lado de fé dessa mulher, que eu tenho certeza o quanto ela pediu, o quanto essa mesma sensação que você sentiu no início, que você falou que é maior, que vem de um ser maior, ela deve ter sentido, deve ter pedido também, ao ponto de ter tocado você. É verdade, mas é assim, no momento que a gente sente, sabe, Leila, é impressionante. Eu ainda não encontro as palavras que me permitam decifrar este sentimento. E eu fui imbuído daquela força que veio do além. Do né? além. Então, assim, que me leva a crer que tem outros valores de seres humanos e de solidariedade e fé, que está muito acima do nosso dia a dia, daquilo que a gente pode ver, sentir, enxergar, ter, enfim. Exatamente. E aí, Camila, então hoje, a Sueli, a mulher cujo seu pai salvou há 14 anos, você está com 14 anos, né? É. Uma mocinha, linda. Há 14 anos atrás é sua madrinha. Isso. Que presente gostoso, né? Foi demais. E você Ela ama a sua minha madrinha? segunda mãe, assim. É? Eu não tenho muito contato com ela hoje em dia e tal, mas eu considero ela demais. Ela é muito importante na minha vida e tudo. Que gostoso. Bom, o programa passou, 1 hora a gente nem viu, né? Eu tenho fé que eu ainda vou ter 2 horas de programa. Eu não sei como, ao vivo, não sei vai se o pessoal chegar, me vai aguentar. chegar. O pessoal Vamos tá mandando fazer a aqui- campanha. o pessoal tá mandando aqui fé. Vamos fazer uma campanha, tem mensagem aqui. é a última que morre. Exatamente. Bom, vamos fazer as nossas considerações finais. Todo mundo emocionado, a gente fica até aqui. Liliane também. Papo de mulher às vezes acaba em choro também, né? Mas não é um choro de tristeza, né? A minha consideração final é justamente em cima disso, que não é só você cultivar a esperança, não. Coloque ela em produção, coloque ela em ação, vá atrás, mesmo aquelas causas impossíveis. Ontem me aconteceu um fato, né? Tem uma igreja no centro de São Paulo, que é a Santa Efigênia, maravilhosa, e tombamento histórico, enfim. E está, assim, sendo destruída, corroída pelo tempo, e ninguém fazia nada e tal. Aí o senhor que toma conta de lá, o zelador, ele falou, poxa, se
os comerciantes da região se juntassem, né, para fazer alguma coisa, para tentar erguer a igreja, a gente conseguiria fazer alguma coisa. Então você vê que, na verdade, é isso. A esperança, ela traz com ela esse sentimento de união, de gratidão. Por que eu ajudaria aquela igreja? Às vezes eu nem sou católica, mas não interessa. Ela trouxe a imagem do bairro, ela faz com que as pessoas se lembrem de São Paulo. Quem não conhece a região da Santa Efigênia, né? Então a minha consideração é essa. Não fique só na esperança, não fique só na intenção. Vá lá, coloque a mão na massa. Não questione se você é capaz ou não, porque eu tenho certeza que, como Galahá, a força vem. Na hora do vamos ver, ela vai chegar e vai te surpreender muito. Exatamente. Não tenha medo quando ela vier. Atitude. Lili? Bom, eu só posso falar que ele agiu de uma nobreza, uma grandeza gigantesca, né? Mas a gente também, com pequenos atos, a gente pode, às vezes, estar ajudando quem está ao lado da gente, familiar, um amigo, uma pessoa que de repente você encontra, acontece muito isso comigo, pessoas que eu mal conheço e que a gente estende a mão, porque a pessoa acredita, ela olha para você e ela vê que você tem algo dentro de você que está muito superior a dinheiro, a qualquer coisa de status, de rótulos, né? Então, fé. Fé é uma coisa que você tem que praticar. Não adianta deixar a fé adormecida, falar, olha, eu tenho muita fé que vai acontecer alguma coisa de bom. Então, põe essa fé em ação, que realmente coisas boas acontecem, como, por exemplo, achar alguém num momento difícil para te ajudar. Esse é o meu recado. Galahá, eu quero agradecer de verdade, de coração, de você ter vindo até aqui hoje. Trago a tua filhota para reviver esse momento. Eu vi você assim, falando de um coração assim, parava, como se você estivesse revivendo aquele momento. Me arrepiou, porque eu consegui sentir essa emoção. E você vir aqui num programa ao vivo e dividir essa história com tantas e tantas pessoas que a gente não consegue. Eu recebi muitos e-mails, a gente brincou da audiência, mas vai muito mais além do que essa audiência. Vai entrar mesmo através do quê? Do teu depoimento de vida, entrar e fazer a diferença no coração das pessoas. Muito, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade de reviver isso tudo de novo. Hoje a gente pode contar e sorrir, né? E tudo isso passou, e eu queria também agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, aos conhecidos e não conhecidos. Queria mandar um grande abraço lá para o meu pessoal lá da GR Tracker, um abraço a vocês. Vamos trabalhar, que eu estou de olho. Né? O programa está acabando, voltando ao trabalho, né? Voltando ao trabalho, hein? Estou chegando aí. Até com curiosidade, na época eu tinha uma empresa de autossocorro, hoje eu sou um dos sócios de uma empresa de rastreamento para veículos e caminhões, GR Tracker. A gente faz com carinho e com amor. Então, olha lá, muito obrigado. Vendo? Legal, que bom. Bom, te convido então para voltar um dia aqui no Mulher de AZ para a gente falar sobre esse trabalho também. Tá combinado. Tá bom? Bom, e eu estou muito feliz, excedi um pouquinho no tempo, peço desculpa para vocês que estão me acompanhando, mas não tem como. Eu sabia que esse papo de mulher ia gerar emoção, né? Ia gerar toda essa sensibilidade que a gente viu aqui. Por quê? Como o Galahá falou, como a Liliane falou, como a Lucy falou. Hoje a gente está num momento que, de repente, a gente escuta o noticiário, eu não escuto, eu tomei essa decisão desde que minha filha nasceu, mas, infelizmente, a gente vê noticiário falando de violência, falando de crime, falando de pessoas tentando tirar vantagem em cima das outras, falando de repente, pessoas que querem tirar vantagem, de sensacionalismo, de política, de um monte de coisa que não é positiva, né? Um monte de coisa que é negativa. E a gente fala, será que é esse o rumo do nosso Brasil? Será que é esse o rumo da nossa humanidade? O que será dos nossos filhos, né? E através de um programa como esse, através de gestos nobres, como aqui representado pelo Galahá, mas tem vários outros. Ele estava falando do Corpo de Bombeiro, um trabalho fantástico. Quero aproveitar aqui esse meio de comunicação para parabenizar realmente esses profissionais que colocam a sua vida em risco para salvar uma pessoa que eles nem imaginam quem é, né? A gente tem o caso aí de pessoas que já se jogaram no Rio Tietê para salvar a vida de crianças, inclusive de animais também, e eles não colocam nenhum questionamento, eles vão, se jogam e fazem isso. Realmente, como ele bem falou, isso não é por dinheiro, isso não está vinculado a um salário por mês, isso está vinculado a uma missão de vida, a um propósito muito além. Então, o despertar da fé foi a nossa intenção. Que esse programa desperte essa fé, desperte essa bondade, esse meio de gerar alguma coisa próspera para uma outra pessoa. Se todo mundo se unir e cada um fizer um pouquinho, como a Liliane falou, não é muita coisa não, é um pouquinho de cada vez, a história do sapinho que a Lu colocou ontem. Se cada um fizer a sua parte um pouquinho e se colocar na posição do próximo,
com certeza a gente vai ter um futuro muito melhor. Eu tenho esperança e fé nisso. Fique com Deus, até semana que vem, eu espero você aqui no Mulher de AZ. Um beijo, obrigada pela audiência e até lá.